Bom dia, meus amores. A tia vai falar hoje um pouquinho sobre o retângulo, tá? Olha só, o Pet está falando lá de ângulos, de lados opostos, de congruência, né? Figura congruente. Vamos aprender o que é isso? Primeiro, o nosso retângulo. Olha a característica dele. Esse lado é igual a esse. São lados opostos, tá do outro lado. Posso dizer também que são paralelos, não é? Esse lado é igual a esse. Se a gente for pegar a nossa régua e medir, a medida vai bater, ó, 9, 10, mais 10 aqui, 5,5 com 5,5, tá? Então, ó, mesma medida em lados opostos, lados iguais, mesma medida do outro lado oposto, medidas iguais. Eu posso dizer que o meu retângulo, ele também é um paralelogramo. Por quê? É como se eu pegasse o meu retângulo e desse uma esticadinha nele. Porque o paralelogramo também vai ter esse lado com a mesma medida desse, esse lado com a mesma medida desse aqui, tá? Então, a gente usa as mesmas medidas do retângulo, a gente também pode contar com as mesmas características do paralelogramo, tá? Então, olha só, eu tenho ângulos, eu tenho vértices aqui nos meus cantinhos. Toda vez que fala ângulo, é onde está o encontro dos meus lados, tá? Nada mais é que o nosso vértice, a pontinha, tá aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos, 4 vérticezinhos, tá? Não preocupa com a palavra ângulo agora não. Lembra que aqui eu tenho um encontro dos lados, o vértice, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices. Se eu tenho 4 vértices, eu vou ter 4 lados, tá? Essa é a característica do meu retângulo. Lados opostos iguais. De novo aqui, lados opostos iguais. 4 lados, 4 vértices, tá? De onde eu tirei o meu retângulo? O meu retângulo vem do meu paralelogramo, né? Do meu paralelepípedo. Se eu riscar ele, ó, eu tenho os retângulos, tá? Então, vamos ver agora outra coisa. O Pet está mostrando pra gente os retângulos. Então, o que a gente vai pensar lá no Pet? Ah, lá fala pra gente ligar as figuras que são congruentes, as figuras que são iguais. Vamos ver o que é isso. Se eu pegar aqui o meu triângulo, olha bem, mesma forma, qual que é a forma? Triângulo, os dois são triângulos. Se eu pegar ele e colocar por cima, olha que encaixou direitinho. Então, eu tenho a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, essas duas figuras, elas são congruentes, elas são iguais. Diferente aqui, se eu pegar esse outro triângulo, ele tem a mesma forma, mas ele não tem o mesmo tamanho, ó. Eu coloquei por cima, não encaixou, então não é congruente. Então, não tem segredo para a palavra congruência, tá? Olha o meu quadradinho, ó. Mesma forma, mesmo tamanho, não importa, tá virado, tá em posição diferente, mas se eu pegar ele e colocar lá, ó, encaixou, é congruente, tá? Agora, vamos ver o retângulo? Eu tenho aqui o meu retângulo, ó. Nós podemos dizer que esse lado é congruente com esse, porque tem a mesma medida. Podemos dizer que esse lado é congruente com esse, porque aqui até aqui tem a mesma medida, tá? Então, agora vamos ver as figuras. Eu tenho lá o meu retângulo, olha só. Vamos ver se eles têm congruência. Ó, quais que são congruentes? Se eu pegar aqui, ó, esse aqui, ele tem a mesma medida, a mesma forma. Esse aqui,
ele tem, deixa eu chegar para cá. Esse aqui tem a mesma forma, também é um retângulo, mas ele não tem a mesma medida. Se eu pegar e colocar aqui por cima, ó, o tamanho é diferente. Então, eu vou dizer que eles são diferentes, tá? Esse com esse não é congruente, eu não vou ligar, tá? Agora, se eu pegar lá no PET, eu vou ter 4 retângulos, não é? Então, a tia vai pedir para ligar os que são congruentes. Então, vamos supor que esse aqui tá pertinho desse. Olha, eu já contei, eu já vi que tem a mesma forma, porque são retângulos. Eu já contei aqui a quantidade de quadradinhos. Eu contei os quadradinhos da largura e do comprimento também, quantos tem. Tá igualzinho, só tá diferente a posição. Mas se eu girar ele, se eu tirar ele do lugar e colocar ele juntinho com o outro, encaixa. Então, eu posso dizer que esse retângulo, eu vou ligar ele com o outro, porque ele é congruente. Então, não tem segredo para essas palavras novas, não é difícil. Estamos combinados?